queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Ronara Laureano e neste canal nós falamos sobre estudar medicina na Alemanha e morar na Alemanha. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bicho-papão da medicina na Alemanha. É aquela prova mais difícil de todas e que todos os estudantes têm muito medo. Sabe qual que é? Exatamente, é o físico, ou seja, é o primeiro exame estatal, é o primeiro Staatsexamen que todos os estudantes de medicina da Alemanha precisam fazer. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o físico, de forma que quando vocês começarem a estudar medicina na Alemanha, vai ficar muito mais fácil e vocês já vão conhecer essa prova e como se preparar para ela. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar com o vídeo. Como eu disse, o físico é o primeiro Staatsexamen. Normalmente ele é feito quando você termina a pré-clínica e ele é o passo para a clínica. Ou seja, se você não passa o físico, você não pode começar a parte clínica. Ele é uma forma de demonstrar que você tem a base necessária para aprender a parte clínica. Normalmente você tem 2 oportunidades ao ano para fazer essa prova. A primeira é em março, a segunda é em agosto. E você tem, como sempre na Alemanha, 3 chances para fazer a prova. Ou seja, se você não passa na primeira, você tem outras 2 oportunidades para passar na prova. Se você não aparece na prova, por exemplo, vamos supor que a prova, nós temos normalmente uma prova escrita e uma prova oral. Você tem a carta, que eles já te convidaram para ir à prova, você vai, a prova escrita, por exemplo, e não vai na oral, ou vice-versa, ou não vai em nenhuma das duas. Se você levar um atestado, você não perde essa chance. Caso você não vá à prova, mas não leve um atestado, você vai perder essa chance. Então, fica de olho nesse caso. Caso você esteja doente, é sempre bom levar um atestado para não perder uma chance. Como eu disse, você tem 3 chances para fazer essa prova. Você tem uma prova escrita e a prova oral. Caso você passe em uma delas, por exemplo, você passe na escrita, mas não passe na oral, você sempre pode recuperar depois só a parte que você não passou. Então você não precisa recuperar tudo. Se você passar em uma, já passou, precisa recuperar somente a outra. A primeira parte é a parte escrita, ela é feita em 2 dias e você tem normalmente 4 horas por dia para fazer essa prova e é um total de 320 perguntas que são feitas, divididas nos 2 dias, 160 e 160. No primeiro dia, normalmente você vai ter 80 perguntas de física e fisiologia e 80 perguntas de química e bioquímica. No segundo dia, você teria 100 perguntas de biologia e anatomia, onde inclui também a histologia, e 60 perguntas de psicologia e sociologia. Você precisa num total de 60% para passar. Não importa de onde vem a resposta correta. Ou seja, se você for muito ruim em física e errar todas as perguntas de física, mas for muito bom nas outras partes e conseguir um 60%, isso vale. Você não precisa ter um 60% em cada parte, senão um total das perguntas, das 320 perguntas. Você precisa de passar nas 2 partes, como eu disse, ou seja, 60% na parte escrita e ter pelo menos um 4 na parte oral. A prova escrita, você tem normalmente, como eu disse, 320 perguntas e normalmente nós temos 90 segundos por pergunta para responder na prova. Ou seja, em toda a Alemanha, não só no exame de estado, em toda a Alemanha, todas as provas de medicina, você tem normalmente 90 segundos por pergunta. Em geral, não importa qual matéria você está fazendo, sempre normalmente tem esse conceito de 90 segundos. E normalmente são perguntas de múltipla escolha e você tem 5 opções e uma é a correta. Eles até começaram agora a discutir se vão no futuro colocar mais de uma pergunta correta. Ainda não está claro como será no futuro. Eles vão mudar algumas coisas a partir do ano que vem, de 2025,
Mas no momento, até agora, o sistema é esse. São 5 perguntas e uma é a correta. E você normalmente não perde pontos se você escolher errado. Então, vale a pena responder tudo, porque sempre vai somar, nunca vai diminuir. Normalmente você tem 40 dias aproximadamente para se preparar para essa prova. Ou seja, normalmente você termina o segundo ano da pré-clínica e tem os 40 dias para preparar para a prova e depois vai diretamente da prova para o semestre novo. Então não tem muito tempo de preparação, de forma que é aconselhável você já ir estudando durante os 2 primeiros anos para que quando você for estudar para o físico seja mais fácil. Porque se você tiver que estudar toda a matéria desde o início, sem ter estudado antes muito bem, é muito difícil de lembrar de tudo isso. Claro, você tem a opção também de pegar um semestre livre para estudar, algumas pessoas fazem isso, mas claro, isso varia se você tem o tempo, se você tem o dinheiro e se você quer realmente perder um semestre estudando para o físico ou não. Aproximadamente 2 semanas depois da prova escrita, você faz a prova oral. Normalmente são 3 ou 4 estudantes juntos que fazem essa prova. Normalmente a prova oral entra matérias como fisiologia, bioquímica, anatomia e histologia, são as 4. E cada universidade é um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês como foi na minha ordem. A ordem muda um pouco, mas a ideia, a estrutura da prova é bem similar. Então, como eu disse, normalmente você faz essa prova umas 2, 3 semanas depois da prova escrita. 2 semanas antes da prova oral, você fica sabendo quem é o seu professor, quem vai fazer as perguntas. Normalmente são professores que te deram aula na universidade. E você vai ficar sabendo então também com quem você está fazendo, ou seja, com quem você vai fazer a prova, dos companheiros, quem está ali, e quais professores você tem como para fazer as perguntas. Normalmente existem alguns protocolos, então, por exemplo, se você sabe quem vai ser o seu professor, você pode olhar nos protocolos anteriores da sua universidade que tipo de pergunta ele faz, porque cada um pergunta diferente. Então, a melhor forma de se preparar realmente para essa prova é sabendo o que esse professor considera mais importante. Então, eu vou comentar para vocês mais ou menos como foi no meu caso. Nós éramos 4 pessoas e quando nós chegamos, tinha em cada parte da sala tinha um microscópio. Você tem um tempo de preparação onde você pode usar o microscópio e ver qual lâmina você recebeu. Você pode escrever, no meu caso a gente podia escrever mais ou menos o que você tinha visto ali e alguns pontos, por exemplo, para você não esquecer. E também nós recebemos uma molécula de bioquímica que nós tínhamos que desenhar. Então, quando terminou esse tempo de preparação, nós sentamos na frente do professor e uma pessoa sempre ia na mesa na frente deles. As outras ficavam sentadas atrás olhando. E começavam, por exemplo, começou o de anatomia. Então, de anatomia também fez a prova de histologia. Ele perguntou, a lâmina que você teve no microscópio, o que era, como funciona, quais são as características, e você tinha que ir explicando tudo que você tinha visto. Depois ele começou a fazer perguntas da parte macroscópica da anatomia, e às vezes também até com lâminas eles usam muito aqui lâminas que são tipo cortes do corpo, né? E é feito para poder identificar os músculos ou órgãos. Por exemplo, é como a imagem que você veria se você tivesse vendo um CT, uma tomografia, imagem de uma tomografia. E ele começava, o professor perguntou, que músculo é esse, que órgão é esse? Ou, por exemplo, na anatomia ele pode perguntar também no modelo, eles têm vários modelos.
Ele pode perguntar, que nervo é esse, que músculo é este, mostre tal nervo, descreva como ele funciona, por onde ele passa, quais funções tem esse músculo. Pode ser realmente tudo, ou pode perguntar artérias, veias, como funciona, onde sai cada uma, ou por onde entra, por exemplo, na base do crânio. Realmente pode ser qualquer coisa e cada um tem uma pergunta diferente. A prova tem uma duração de 10 minutos aproximadamente por matéria, ou seja, cada aluno a prova tem uma duração de 30 minutos aproximadamente, mais o tempo de preparação. Seria então normalmente aí uns 45 minutos, 15 de preparação, mais 10 minutos por matéria, 10 minutos anatomia, 10 minutos fisiologia e 10 minutos bioquímica. Na bioquímica, que foi no meu caso depois da anatomia, ele fez todas as perguntas relacionadas com a molécula que eu tive que desenhar. Então, faz toda pergunta de reações ou para que serve a molécula, dependendo do tema que você tiver, eles vão perguntar uma coisa ou outra. E depois foi a vez da fisiologia. Na fisiologia, eles perguntaram muitas coisas práticas também, que nós fizemos durante os 2 anos, além também de perguntar temas de fisiologia em geral, que pode ser também qualquer coisa. Então, no caso, a parte da anatomia foi algo mais prática, ou seja, você tinha que mostrar coisas, enquanto a bioquímica e a fisiologia foram mais de conversa, de explicar as matérias ou a pergunta os termos que eles estavam perguntando. No final, você tem 2 notas. Você tem a nota escrita e a nota oral, e eles fazem uma média dessas 2 notas, que seria a sua nota final para o exame, o Staatsexamen primeiro, e isso teria um valor, ou seja, no total valeria 1/3, porque o outro terço seria do Staatsexamen 2 e o terceiro terço seria então do M3, que seria o Staatsexamen terceiro, que é o final de todos. E depois a soma, ou seja, dessas 3, você tem a sua nota total, que é a que vai sair na sua aprovação quando você for médico. Ou seja, bem já no final, essa nota que você tem no início vai aparecer lá no finalzinho quando você terminar a faculdade de medicina. Eu trouxe aqui para vocês uma pergunta que foi até uma pergunta de, acho que uns 2, 3 anos atrás, que foi na parte escrita, para vocês verem como funciona, ou como está feita a pergunta. Normalmente você tem perguntas assim, uma pergunta mais curtinha, no físico as perguntas são mais curtas. Às vezes você pode ter uma gráfica, uma imagem, pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, fotos de histologia também, e você tem sempre essas 5 opções e tem que escolher uma que seria a correta. Bom, esse era o meu super resumo do físico. Eu não entrei em questões de preparação para provas, porque eu queria somente explicar como funciona a prova. Se vocês têm interesse em saber como eu me preparei, quanto tempo eu precisei, quais dicas eu daria, escreva aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu queria separar o vídeo da estrutura com dicas para não ficar muito comprido, e também para vocês terem vídeos separados, que eu acho que fica muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe também com amigos, com familiares, com pessoas que já estão estudando medicina, que estão preparando para o físico, ou simplesmente tem interesse em saber como funciona. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e venha formar parte dessa família de médicos na Alemanha. E muito, 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 muito obrigada pela sua companhia, e até a próxima. Tchau, tchau!